Boa noite, irmãos. Então, sejam todos muito bem-vindos desta casa, sintam-se acolhidos por ela. Hoje, então, como a irmã Liane comentou, coube a mim falar do capítulo de número 1, cujo título é Eu não vim destruir a lei. Esse capítulo, ele é bem interessante, histórico também, porque ele conta a trajetória de como se deu as profecias, né, que anunciavam a vinda de Cristo na Terra, até a questão do espiritismo e da nova era que a gente vê hoje em dia. Então, começando lá atrás por Moisés, Moisés era um profeta, então, num contexto cultural que tinha pessoas ainda, uma sociedade muito ignorante, truculenta, que não continha senso moral, né? Então, ainda não existiam alguns princípios e valores bem firmados na sociedade. Apesar que eles produziam obras de arte, de ciência, mas eles ainda não tinham aquela consciência do que era certo e errado. Então, Moisés criou os 10 mandamentos, que todos nós já ouvimos falar, alguns mais, outros menos. E esses mandamentos, eles vinham da lei de Deus, né? Eles tinham um caráter divino e, ao mesmo tempo, transitório, justamente porque ele sabia que viria o Messias, né, Jesus Cristo, para dar continuidade a esse trabalho que ele começou. Então, Jesus veio e ele trouxe, ele trouxe uma boa nova, e ele disse, então, eu não vim destruir a lei, mas dar seu cumprimento. Ou seja, dar o sentido certo da lei de Deus, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele falou, está aí toda a lei e os profetas. Então, essa lei que Jesus trouxe, ela fala do amor, né, que é aquilo que Jesus pregou em todos os momentos que ele esteve na Terra. Ele não pregou a guerra, ele não pregou a dissidência, ele não pregou a segregação, né, de raças, de credos. Ele pregou justamente ao contrário, a união, a aceitação, a compreensão dos povos, né, a paz, principalmente. Então, Jesus veio nesse momento e trouxe essa moral evangélico, né, cristã, para que pudesse, então, dar início ao seu trabalho. Mas a gente sabe, com o estudo daquele momento, que nem sempre todo mundo compreendeu, né? Até hoje, mais de 2000 anos depois, a gente ainda não compreende todos os fatos, o propósito de tudo que aconteceu, e ainda é difícil a gente amar ao próximo como a gente mesmo. Isso é tão forte, essa frase, que ela contém tudo, né? Ela contém a caridade, ela contém a solidariedade, que são virtudes tão necessárias no momento que nós vivemos hoje em dia na Terra. Momento que nós presenciamos guerras, né? Em 2024 ainda temos guerras, guerras bárbaras, né? Que inocentes são mortos, e que nós sabemos também que tudo tem um propósito, né? Claro que nada é por acaso, mas nós podemos sim sermos elo de amor para os nossos mais próximos, né? E os mais próximos às vezes são os nossos irmãos de sangue ou amigos, a nossa família, aquelas pessoas que trabalham com a gente, que estudam com a gente, né? São as pessoas mais próximas,
né? Nós mesmos, né? Se nós não tivermos amor próprio, nós não conseguimos amar ninguém, né? Então, nessa lei que Jesus trouxe, está contido todos os deveres com relação a Deus. E então Jesus veio cumprir as profecias que eram anunciadas. Então, num terceiro momento, aparece o Espiritismo, né? Como nós sabemos, nós estudamos aqui na Casa Espírita sobre o Espiritismo, suas origens, o que ele representa na nossa vida. E o Espiritismo, então, ele é uma nova ciência que traz o mundo espiritual com relação ao mundo material. E isso até então não se via, porque o Espiritismo ele é uma religião com base filosófica e científica. Então, muitas vezes a gente se pergunta questões e a questão da ciência dos fenômenos espirituais, elas têm uma resposta, né? Toda a literatura do Espiritismo, de acordo com todo o trabalho de Allan Kardec, que foi o seu co-criador, o seu codificador, existe, então, essa questão da ciência. E, filosoficamente falando, são todos aqueles propósitos que a gente se pergunta de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, né, como eu estou aqui, né? Então, aquelas questões filosóficas e existenciais que nós nos perguntamos, em algum momento da nossa vida a gente vai fazer essas perguntas, né, para poder evoluir também. Então, o espiritismo, ele não tem dogmas, né? Ele é como eu falei, ele é uma ciência que tem respostas claras e de uma forma explicativa, compreensiva, daquilo tudo que a gente se pergunta no nosso dia a dia. Existem os fenômenos que são naturais, porque na época lá de Moisés se pensava muito que existia algo muito fantástico, mágico, sobrenatural. E com o advento do Espiritismo, se mostrou que aquilo tudo que acontece são fenômenos naturais, são fenômenos que têm a ver com as leis divinas e as leis naturais de Deus. Então, o Espiritismo ele tem uma gama de arcabouço literário, né, que vocês podem pesquisar na biblioteca que a gente tem aqui, como o Livro dos Espíritos, né, que existem perguntas e respostas que fazem sentido para a gente quando a gente lê. Então, essa questão da ciência e da religião, né, ela veio muito forte a partir do Espiritismo. E hoje a gente vê que não existe mais essa dicotomia, o que é religioso, o que é científico. Nós sabemos que nas grandes universidades já existem muitos estudos sobre isso, né? Principalmente o coping religioso, que significa a superação de alguma adversidade através da fé, né? Através da fé, a gente consegue superar, principalmente em relação a patologias como câncer, né? Com doenças mais difíceis, e isso é possível, né? É comprovado, existem correlações que mostram em relação a isso. Então, para finalizar, a nova era que eu comentei no início é uma era que nós estamos nos encaminhando, porque o planeta Terra ele é um planeta de provas e expiações em transição para um mundo de regeneração. Então, isso significa que o mundo de regeneração ele vai ter muito mais amor do que ódio, né? Ele vai ter muito mais o bem do que o mal, se a gente pode falar assim, né?
E isso nos coloca a sermos pessoas melhores também para essa transição, porque a gente sente, né, todas essas mudanças climáticas, essas mudanças energéticas, nós sentimos, né? Nós sentimos que há uma depuração de sensações, de situações, até no corpo físico, que está mudando, né? Que há uma mudança. Então, é bem importante a gente se preparar para enfrentar tudo de uma forma tranquila, calma, leve, paciente, né? E ter realmente um propósito daqui para frente, para que possa ter sentido a vida de cada um, né? Isso é muito importante, para que a gente saiba que cada ação que a gente faz reverbera na vida do outro e na vida coletiva. Então, para finalizar, eu trouxe esse livro, que é da coletânea do Allan Kardec, do Espiritismo, A Gênese, que é um dos primeiros livros que a gente deve ler. E ele fala assim: os tempos marcados por Deus são chegados, nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Em que sentido é necessário entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. A seus olhos, isso é apenas a expressão de uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas têm alguma coisa de mística e sobrenatural, que lhes parece ser o precursor do transtorno das leis da natureza. Essas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira, naquilo que implica a negação da providência, e a segunda, naquilo que suas palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o seu cumprimento. Que assim seja.